Assim como a concha dura do mar protege a pérola única, serei como a concha dura que a protegerá. Dá pra acreditar que o homem que falou isso é o mesmo homem que fez isso? Holy fuck! Oh my god! Oh my god! Jesus fucking Christ! We are continually trying. Also, would you make everyone aware that we're going to be seeing Alright, go with Esse homem é, obviamente, Osama Bin Laden, e ele disse isso para a esposa, para a primeira esposa dele, Najwa Bin Laden, que é quem assina o livro Sob a Sombra do Terror, junto com o filho, Omar Bin Laden, o quarto filho dela com Osama, e a autora do livro, Jean Sesson. A autora, ela escreveu o livro baseado nos relatos desses dois personagens reais, que falam em primeira pessoa durante todo o livro, em uma forma muito uniforme, também por conta da maneira como a Jean editou as entrevistas que ela fez com os dois e os relatos que ela colheu com a Najwa, principalmente, porque ela escreveu carta para Jean, para contar as histórias que ela viveu com o Osama Bin Laden. Esse livro é uma espécie de biografia do Osama, mas contada através da ótica dessas duas pessoas tão próximas dele. Inclusive, esse talvez seja o único livro que tenha sido respaldado por pessoas da família Bin Laden. Antes do lançamento desse livro, nenhum outro livro tinha tido confirmações das histórias pela família Bin Laden, que preferiu se tornar reclusa depois dos atentados do 11 de setembro. Reclusa no sentido de não dar entrevistas, de não aparecer em público, de não falar sobre o acontecimento. Porque muitos, inclusive, não acreditam que tenha sido o Osama Bin Laden o responsável pelo ataque às Torres Gêmeas em Nova York. Dá para compreender um pouco essa dificuldade em acreditar. O próprio filho dele, o Omar, não acreditava até que o próprio pai tivesse divulgado as fitas em que ele admite que ele tinha sido mandante do atentado, porque eles viam o pai, o esposo, o filho, o neto, o sobrinho, como uma pessoa séria, profundamente ligada à religião, mas eles não acreditavam que ele fosse capaz de atacar pessoas inocentes, por conta da maneira como ele dizia se portar. Só que uma das coisas que esse livro vai mostrar é justamente a evolução ou a involução do Osama Bin Laden desde criança, de um mero estudioso da fé islâmica para um fanático religioso que ele se tornou. O livro é dividido em 3 partes, em 30 capítulos, em 432 páginas. É um livro bem comprido, mas que tem alguns adendos da autora em alguns pontos para explicar questões mais históricas e políticas da atuação do Osama Bin Laden. Muito disso porque a esposa, a Najwa, ela sequer tinha conhecimento da maior parte das atividades do marido. Isso porque a fé islâmica impede que as mulheres tenham uma participação ativa na vida dos homens. As mulheres, nos segmentos mais fundamentalistas, elas não estão nem em segundo nem em terceiro plano na vida islâmica. Elas são relegadas mesmo a viverem reclusas e a terem filhos. Aliás, esse era o plano do Osama Bin Laden, e isso sempre foi claro para ele e para as esposas. Ele falava isso, de ele ter 4 esposas e de ter um filho atrás do outro. Eu nem me lembro, pela leitura do livro, quantos foram os filhos, mas foram muitos. Só com a Najwa foram mais de 7, pelo menos mais de 7, que eu me lembro, porque a 7ª foi uma menina. Todos os outros tinham sido homens. O interesse dele em procriar feito um coelho era aumentar o número de islâmicos no mundo, para que o islamismo se espalhasse por todo o planeta. Esse, aliás, era o plano da Al-Qaeda, que ele criou em dado momento histórico e que o levou aos atentados ao redor do mundo e aos Estados Unidos, principalmente ao 11 de setembro. Esse livro mostra também como Osama podia ser hipócrita, porque ele dizia acreditar que a vida tinha que ser simples, muito próxima do que ela era na época de Maomé, o profeta islâmico,
e que por isso as famílias não podiam ter luxo. Em dado momento, inclusive, a família dele morou numa construção sem nenhuma decoração. Eles dormiam em colchonetes muito finos, não tinha sofá, não tinha tapeçarias pela casa, não tinha quase nada que a gente pudesse considerar como um mínimo para a gente ter em uma casa. Eles não tinham camas, como eu disse. Só que ele não abria mão de ter os carros mais luxuosos, mais velozes e mais caros da época para ele correr em alta velocidade pelas rodovias da Arábia Saudita. Pelo relato da Najwa e do Omar, dá pra gente perceber como a vida deles foi sofrida, como os filhos sofreram por conta dos ideais políticos religiosos do Osama e como era difícil a vida da mulher na época em que ele era vivo. Ainda é hoje, mas isso fica muito claro porque a gente vê os relatos da Najwa. Para ter uma ideia, ela não podia nem sair de casa para fazer compras de mantimentos para casa, porque isso seria considerado um ultraje à fé islâmica. Isso não seria bem visto pela sociedade se ela estivesse numa loja para fazer uma compra de qualquer coisa, de um mantimento para casa, de arroz ou de uma roupa para ela, porque os vendedores, óbvio, eram homens. As mulheres eram mantidas dentro de casa, responsáveis exclusivamente pela criação dos filhos, mais especificamente das filhas e dos afazeres domésticos. Recomendo bastante a leitura de Sobre a Sombra do Terror. O livro é bastante bem editado pela editora Bestseller. Eu só não gostei das páginas não serem amarelas, as páginas são brancas, mas elas têm uma margem que eu considero o limite do que é confortável para a leitura. A fonte das letras é grande, é confortável também, é boa de ler, é grossa. A página também é grossa, não tem transparência, não atrapalha na leitura. E o espaço entre as linhas também é bastante agradável. Esse foi o meu livro de hoje. Se você ainda não é um inscrito no canal, se inscreve, liga o sininho para receber as notificações dos novos conteúdos que a gente vai deixando aqui. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais, todas elas estão aqui embaixo. Deixa aqui nos comentários o que você achou da resenha, se você sentiu vontade de ler o livro. Comenta também a sua impressão sobre a parte técnica do vídeo. A gente está fazendo uns experimentos aí, dá para perceber que tem uma iluminação. Coloquei uma coisinha piscando aqui atrás. Eu estou gravando à noite, é a primeira vez que eu faço isso. Então fala aí o que vocês acharam, se dá para continuar nesse formato, se vocês têm sugestões para melhorar. Muito obrigado, até a próxima resenha, tchau!